Olá pessoal, estamos prestes a terminar o livro de Atos dos Talmidim, estamos quase lá. Então vamos agora para o 27. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e você também assiste esses vídeos pelo @bergzoizap, está escrito aqui. E, Shalom a todos, vamos para o texto. Atos dos Talmidins, que é Atos dos Apóstolos, assim como chamam, 27. Paulo acabou de ter a audiência dele com o Festo e com o rei Agripa, e como se determinou que navegássemos para a Itália, aí vem todo aquele acervo climático, geográfico, que Lucas é perfeito, das viagens de Shaul. Navegamos para a Itália, entregaram Shaul a alguns outros presos e a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando em um navio de Adramitino, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Estavam conosco, ele, Lucas e Shaul. E Macedônia de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Shaul com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando sobre a proteção de Chipre, ou seja, a ilha, porque os ventos eram contrários. Veja só, tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha. Todas essas questões climáticas acontecem até hoje, tá? Sicília e Panfilha. Chegamos, quem entende de geografia sabe que ali no mar Mediterrâneo, ele navegou e foi subindo, até a Sicília, chegando a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos sobre a proteção de Creta à altura de Salmoné e, costeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Partos, perto dos qual estava a cidade de Lazeia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado a abstinência, Shaul os advertia, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser com avarias e muitas perdas, não só de nossa carga e um navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que Shaul dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizesse ao mar para ver se de algum modo podia chegar a Fênice, um porto de Creta que olha para o nordeste e para o sudeste, e ali invernar. Ou seja, aqui está Creta, o porto olhava para cima, para cá e para cá, lá no mar. Soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, descendo-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Veja que ele tinha nome, ou seja, esse tufão ele sempre se fazia presente, porque ele já tinha nome, como os furacões aqui, e lá nos Estados Unidos, que sempre, todo ano tem. E sendo levado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos às suas forças e nos deixamos levar, correndo sobre a proteção de uma pequena ilha chamada Clauda, e a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram-se todos os meios para cingir o navio, e temendo que fosse lançado na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar, ou seja, baixaram as velas, Como fosse violentamente açoitado pela tempestade, no dia seguinte começaram a elijar a
carga, ou seja, jogar a carga ao mar. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade. Fugiu-nos toda a esperança. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Shaul, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Agora vos exorto e que tenhais bom ânimo, não se perderá vida alguma entre vocês, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um mensageiro do Eterno, e quem eu sirvo, né, eu sou seu servo, dizendo: não tenha medo, Shaul, importa que compareças perante César, e o Eterno te deu todos os que navegam contigo. Por conseguinte, senhores, tenham de bom ânimo, creio em o Eterno que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adríaco pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros e aproximaram-se de terra, e lançaram a sonda e acharam 20 braças passando um pouco. Veja que, apesar do Eterno ter mostrado para ele que ia salvar, ainda havia alguns contratempos, né, que é para provar o cara. Então se aproximaram até lançaram a sonda de novo, e 20 braças, passando um pouco mais adiante, e tornaram a lançar a sonda e acharam 15 braças. Ora, temendo que fosse fossem atirados contra os rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriscado o bote ao mar, sob pretexto de irem lançar as âncoras pela proa, disse Shaul ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram cair. Ficou só o navio. Enquanto amanhecia, Shaul rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje o 14º dia em que esperais o amanhecer em abstinência, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, por conseguinte, que comais, né? Que comais alguma coisa, porque disso depende a sua segurança, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. E havendo dito isto, tomou o pão e deu ações de benevolência ao Eterno, e na presença de todos, e partindo começou a comer. Veja só que Shaul, ele está num barco açoitado, 14 dias sem comer, aquele pouquinho de comida que ele tem, ele vai e levanta, dá graças ao Eterno. Tem gente que tem comida todo dia, senta, está num banquete e não dá graças ao Eterno pelo que come. Então todos cobraram o ânimo e se puseram em pé a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando o trigo ao mar, né? Ou seja, tem que jogar tudo agora. Quando amanheceu, não reconhecia a terra, divisavam, porém, uma enseada com uma praia, e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram no mar, largando o mesmo tempo as amarras, o leme, e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se desfazia com a força das águas, porque estava bem avariado. Então, o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum desses fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Shaul, estorvou-lhes este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, o que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra, salvos. Terminou o texto, né? É só um relato histórico de Lucas, né? A descrição de tudo que aconteceu entre eles nessa viagem, e não tem muito o que comentar aqui, né? São poucas coisas. É só para entendermos, né,
o quão, né, é difícil a caminhada, né, diante do Eterno, guardando mandamentos. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.